Queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham aqui na Seja, em Campina Grande, ou pelo mundo afora, pela internet, pelo nosso canal Seja.tv, no YouTube, Jesus nos ampare em sua paz. Na cidade das Sete Colinas, em Roma, aquela manhã ensolarada trazia àquele palácio um brilho novo. Recém-chegada do Fórum Auditorium ou do mercado de Roma, entra uma moça e diz: Senhora, com todo entusiasmo, hoje nas catacumbas uma nova fé, uma nova voz haverá de falar do Messias para a gente. Como assim? Sim, um certo João de Cleófas, um apóstolo da igreja de Antioquia, ele está vindo e hoje à noite nós cristãos haveremos de ouvi-lo. E a senhora ficou ainda mais entusiasmada. No primeiro momento pode até se pensar que era um diálogo entre duas nobres de Roma, mas uma era uma escrava misérrima, Ana, a outra uma patrícia, a mulher de um senador. No entanto, entre aquelas duas mulheres se realizava aquilo que Jesus propunha, a plena fraternidade. A diferença social é apenas um verniz que nós criamos, porque os corações são fraternos, são irmãos. E se percebe claramente isso na dinâmica daquela amizade. A condição de escrava e de senhora, de patrícia e de escrava, de serva humilde, não tem o menor valor na dinâmica do diálogo. Ambas são cristãs e agora, com aquela notícia, estão motivadas a logo mais à noite, disfarçadas, com muito cuidado, irem às catacumbas para ouvir João de Cleófas. Assim acontece. E, como nos descreve Emmanuel, na sua obra Há 2000 anos, obra autobiográfica, psicografada por Chico Xavier, quando João de Cleófas está ali falando de Jesus, declamando o Pai Nosso e, de algum modo, saturando de paz os seus ouvintes, aqueles cristãos das mais diversas classes sociais, na sua grande maioria das classes humildes, em determinado momento, surge uma batida das forças militares romanas, ali nas catacumbas, ou naquela catacumba específica, chega um centurião, Cláudio Varros, e ali com Luculo, a mando de um certo Cornélio Rufus, ele prende a todos, dá voz de prisão, de forma sarcástica, dois rapazes cristãos, numa postura ainda confusa, lançam mão de um objeto cortante, querendo investir contra as forças de Roma, mas o próprio João Cleófas diz: não, chegou o nosso momento de sacrifício, não repitamos aqui a atitude de Pedro contra Malco. E assim são presos, e na descrição, ali nós temos um grande espetáculo para os romanos, e um momento dramático, porque aquela senhora era exatamente Lívia, a esposa do senador Publio Lentulus, que tinha sido objeto, ela, de uma calúnia por 25 anos. Alguém de muita má fé tinha dito que ela traía o próprio esposo, e por 25 anos, em silêncio, ela suportou, mesmo amando a Publio Lentulus, suportou essa calúnia. Mas naquela semana ela sentiu, depois da morte de uma amiga, Calpurnia, que Públio estava finalmente mudando a sua postura, estava mais doce, mais tranquilo, mais compreensivo, exatamente porque ele finalmente reconhecia que a sua esposa, depois de 25 anos, era claramente inocente, que ele tinha sido, na verdade, enredado numa calúnia, numa tramóia, numa cilada, por força da inveja de uma mulher comum.
E ali se achava a possibilidade de um reencontro, mas Lívia percebia que eram os seus últimos dias na terra, e com muita alegria, com muito entusiasmo, ela e os outros cristãos foram lançados ao circo máximo. E naquele dia do ano 58, Nero e os seus asseclas, os senadores, foram homenageados com a carnificina humana. Mas a beleza do espetáculo, não obstante dramático, trágico, é exatamente uma coisa que até hoje é um desafio para todos nós. Como é que alguém que vai ser, logo mais, daqui a poucos minutos, estraçalhado por feras, por leões da Numídia, ou sofrendo golpes diversos, ou queimado vivo, como é que alguém consegue cantar, ficar alegre, feliz? Como é que alguém consegue amar esse sofrimento? E esse quadro dos mártires nos circos romanos, seja no Circo Máximo, seja no Coliseu, ele é reapresentado em outros romances, dos 5 romances de Emmanuel, em apenas um. Por força da ambientação histórica diferenciada, não há a apresentação dos mártires. Quando lemos há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão e Ave Cristo, nesses 4 romances dos primeiros 2 séculos do cristianismo, ali sempre há cenas mostrando o martírio dos cristãos. E há esta postura comum: aqueles que vão morrer pelo Cristo, de fato, vão animados, vão alegres, vão felizes. E isso, com certeza, deve ter atormentado a postura dos espectadores, dos romanos da época, que talvez fossem muitos de nós. Como alguém pode amar a possibilidade de morrer por uma outra pessoa, pela humanidade? Em Paulo Estevão, nós encontramos ali uma outra quadra de sofrimento. O sofrimento nos seus diversos ângulos. Primeiro, o sofrimento dos que fazem sofrer. Há pessoas que sofrem e, na sua dificuldade de aceitar o sofrimento, elas terceirizam, elas lançam para outrem o sofrimento, como uma tentativa dramática de algum modo, livrar-se do desconforto do sofrimento. Porque ali nós temos a figura de um questor, a figura de uma autoridade romana arbitrária. É um homem que sofre muito, embora viva de prazeres, do vinho, das mulheres, mas é uma criatura que sofre, e o seu sofrimento é manifesto exatamente fazendo os outros sofrerem na sua atitude agressiva, na sua atitude intempestiva, na sua disposição de um tirano. Assim acontece porque Emmanuel vai mostrar nos 3 primeiros capítulos de Paulo Estevão, esse romance portentoso de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, começa logo descrevendo a ambiência muito semelhante a esse que agora há pouco apresentávamos de há 2000 anos, porque ali nós temos um homem, um judeu, indo ao mercado. Se em há 2000 anos a escrava Ana estava voltando do mercado, em Paulo Estevão, Yochebed Ben Jared está indo para o mercado, está indo fazer as compras, mas na ida ele se defronta com uma patrulha romana, e porque não cumprimenta aqueles militares, é objeto de chacota e sofre uma agressão. Vai ao mercado, quando está de volta, ele escuta um arauto, alguém anunciando que o questor Licínio Minúcio está coletando as queixas dos cidadãos prejudicados para que eles possam ir ao templo de Vênus apresentar, enfim, as suas reclamações. Aquilo anima o velho judeu, Yochebed Ben Jared, porque ele diz: ora, há alguns anos atrás, eu tinha grandes propriedades para viver com minha esposa, minha filha e meu filho. E esse mesmo questor, Licínio Minúcio, ele me desapropriou de grande parte das terras. Hoje vive numa pequena chácara, pensava consigo mesmo, quem sabe não é agora a oportunidade de ir até lá reclamar o que me é de direito. Mas quando está próximo já da sua chácara, a caminho de casa, eis que ele encontra outro grupo de militares. Quando ele foi para o mercado,
ele não cumprimentou os homens de Roma, e por isso foi objeto de uma agressão. Então ele pensou de forma inteligente: ora, se eu não cumprimentei e fui agredido, o que eu devo fazer agora? Cumprimentá-los. E assim o faz, por cumprimentá-los. Então uma outra patrulha diz: mas que judeu insolente, como é que você se atreve a dirigir as palavras a nós, os romanos? E aí ele é objeto de bofetadas e socos e sai sangrando de volta para casa. Mas aquele homem, ele tinha consigo um grande sofrimento. Ele sofria a injustiça e ele não conseguia entender, orgulhoso que era, e aceitar aquela dor. Ele não conseguia amar o próprio sofrimento. No entanto, no cadinho doméstico, naquela chácara simples, que, como Emmanuel descreve, ela já é bela na própria aproximação, porque ali há uma pequena abertura, há um pequeno portão, todo cheio de flores, cuidado pela sua filha Abigail. E ao longe ele escuta o canto do seu filho Gesiel, cantando as coisas do Antigo Testamento, de algum modo a obediência a Deus, ao Senhor. Gesiel é de algum modo aquele que é o juízo da família, é o mais espiritualizado, é um moço dos seus 25 anos, e ali, conhecendo o drama do pai, sabendo a agressão que sofrera, ele começa a tentar acalmá-lo e lança mão de um recurso que até hoje nós espíritas usamos muitas vezes e devemos usar sempre, que nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos, é preciso entender a resposta dos céus. Quantas vezes nós estamos embaraçados, naquela situação difícil, sem ter clareza porque sofremos, abrimos um texto desses de Emmanuel, como o Suene agora há pouco abriu Vinha de Luz, a esmo, ou abrimos Vida Feliz, de Joana de Ângeles, ou qualquer outra obra, e ali vem a resposta do alto. Vem a consolação, porque os benfeitores queridos, sensibilizados com a nossa dor, vêm em nosso socorro e normalmente, se tivermos com um mínimo de equilíbrio, nos apresenta aquela página que lida com calma, compreendida, vai ser um bálsamo e vai fazer com que a gente possa compreender o que está acontecendo com o nosso coração atormentado. Uma simples página, mas não é uma página material, porque por trás daqueles mecanismos há mãos invisíveis, há corações afáveis que nos envolvem, nos transmitem o seu magnetismo de paz. Então, às vezes, depois de 5 minutos, 10 no máximo, não mais que isso, nós nos encontramos numa nova realidade espiritual, uma simples pausa, que poderíamos usar, às vezes, de forma incorreta, na revolta, e perdermos a oportunidade de um link, de um vínculo, de uma sintonia fina com os benfeitores amigos. Então, Gesiel, ele vai lembrar ao pai uma prática do judaísmo que nós espíritas incorporamos. Há na casa deles, naquela casa simples, na chácara, com certeza os rolos da lei, há o texto judaico da Bíblia, ou a Bíblia judaica, o Tanakh. Então ele lança mão de um rolo a esmo, e quando abre lá, a sentença é muito clara, mandando que o Senhor tinha que corrigir os seus filhos, era preciso aceitar a disciplina imposta pelos céus. Então o pai dele escuta o texto, mas revoltado, portanto, sem amar a própria dor, deixando falar mais alto o orgulho, ele resolve exatamente enfrentar outros mais orgulhosos, ou tanto quanto eles, que são os romanos. E quem disse que o orgulho se cura com mais orgulho? É claro que isso vai ser uma tragédia, e de fato assim acontece na sequência dos próximos capítulos de Paulo Estevão. Porque este homem, ele é preso, e preso ele é flagelado junto com o filho, e durante o flagelo ele é assassinado por força de um golpe errado de um certo Pessênio. E ali o próprio Cristo está aplicando os castigos. E nós imaginamos a dinâmica da cena. É impossível não chorar. E ali, antes disso, porque eles vão primeiro a uma prisão fria, mas nessa prisão, Gesiel ainda consola a irmã e o próprio pai. Em determinado momento, ele já prevendo as dores que sucederiam no dia seguinte, ou logo após a madrugada, ele pede a Abigail que cante o Salmo 23, o Salmo de Davi,
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí segue esse clássico da cultura judaica. Porque os que sofrem sempre precisam de consolo. E o consolo não pode ser um consolo comum. Nós temos as mais belas páginas de consolação já postas na literatura. O Salmo 23, para termos uma ideia, é de fato um salmo arquetípico. Quem não leu a obra, por exemplo, Voltei, do irmão Jacob, psicografada também por Chico Xavier. Na verdade, o irmão Jacob é um judeu que se tornou espírita, Frederico Figner, que se tornou inclusive vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, quando Frederico Figner desencarna, lá no Rio de Janeiro, Dr. Bezerra de Menezes e alguns espíritos vêm em socorro de cerca de 18 pessoas que desencarnaram, mais ou menos naquela região e naquele dia. E entre elas está lá exatamente Frederico Figner, o irmão Jacob. E é um momento que eles precisam fazer uma transposição de plano, passar do umbral e sofrem muitas provocações. Até que alguém lembra de declamar, de cantar o Salmo 23. Aquela atitude muda por completo a psicosfera e o grupo consegue se elevar. Por isso que é importante nós termos de mente memorizadas determinadas preces, porque não sabemos que agonia, que dificuldade, que desafio a enfrentaremos. E são nesses momentos lancinantes que uma oração que já trazemos no peito, que trazemos na alma, muito nos ajudará. O próprio Gesiel ficou 30 dias na prisão e com certeza deve ter ficado declamando os textos em hebraico que ele conhecia de cor. É isso que impressiona o apóstolo Pedro, porque quando Gesiel é resgatado e vai para a casa do caminho, mesmo delirando, ele declama, ele canta os textos com precisão do judaísmo, do Antigo Testamento. Então Pedro percebe, esse moço não é uma figura comum. Como é que alguém parece ter tanta intimidade, a ponto de Pedro ter percebido que Gesiel tinha uma predileção pelos textos de Isaías. Então, por isso que todos nós precisamos criar uma cultura de estudo e de fixação das obras espíritas do Evangelho. O que vai para a nossa mente, para o nosso coração, é resultado desse esforço, porque as pessoas estão de algum modo se acostumando a essa dinâmica do excesso de facilidade. Coloca um chip na minha cabeça e eu vou ter o Evangelho segundo o Espiritismo pronto, como se fosse uma implantação, uma coisa assim estranha. Não, é fruto do exercício da repetição. Quem não se impressiona com Simão Pedro? Quem conhece Simão Pedro, a noiva Elizabeth? Elizabeth, você lembra lá que ouvimos Simão Pedro em Vitória da Conquista? E todo mundo percebe que Simão Pedro sabe de cor as questões do Livro dos Espíritos. Às vezes ele erra por um algarismo, ele depois eu me errei aqui, faz correção, ele mesmo se corrige. Porque está sempre lendo o Livro dos Espíritos, naturalmente, resultado desse esforço é exatamente a memorização. Há pessoas que dizem, olha, eu não sei fazer nem um Pai Nosso. Imagina uma situação de agonia, vai ter o que em mente? O pagode, a pessoa vai lembrar daquela letra do pagode, mas não vai lembrar do Pai Nosso. É agonia, inquietação. Então é preciso, nessa postura de Gesiel, se dedicar à leitura emocional que cria uma fixação ainda maior. Então, nesse romance de Emmanuel, nós percebemos ali posturas diferenciadas. Se de um lado havia um romano perverso que fazia sofrer, que afligia, de outro nós temos um judeu orgulhoso, rebelde, que não aceitava a própria condição de ser um dominado politicamente pelos romanos naquele contexto histórico. Ora, Gesiel certa vez vai dizer para sua irmã Abigail, ela pergunta, mas por que será que nós judeus, nós israelitas, sofremos tanto, estamos sempre mudando, digamos assim, de dono? Já fomos escravos nos egípcios, assírios, os gregos, agora estamos com os romanos. Por que não temos autonomia? Porque alguém sempre mandando em nós, porque nos afligem tanto. E aí Gesiel tem uma tirada maravilhosa, que ele vai dizer assim, eu penso que nós somos uma espécie de irmãos mais velhos, e compete ao irmão mais velho ensinar os irmãos mais novos. O irmão mais velho é mais experiente, é mais maduro, e ele tinha toda a razão, porque Emmanuel vai dizer isso lá em A Caminho da Luz, também psicografada por Chico Xavier, quando ele coloca claramente que naquele momento em que o monoteísmo do judaísmo
transparece, o mundo inteiro é politeísta, o mundo inteiro acredita em vários deuses. No entanto, nesse oceano de politeísmo, há uma ilha de monoteísmo, que é exatamente a comunidade judaica. Então é esse povo sofrido que estava ensinando aos romanos e aos outros exatamente as lições mais elevadas de espiritualidade. Gesiel tinha esse entendimento, por isso ele aceitava, ele amava o sofrimento, aceitar a própria dor. Essa é uma questão muito grave, primeiro porque todos nós sofremos. Allan Kardec resolve problematizar e explicar para nós uma sentença muito bela lançada por Jesus, lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os enlutados, porque eles serão consolados. O texto coloca como enlutados, tanto na língua hebraica como na língua grega. Pentontes, traduz-se como os que choram. Mas Joana de Ângeles, espírito por Divaldo Pereira Franco, na obra Celeiro de Bênçãos, vai dizer que muitas vezes a pessoa chora de raiva. Então isso não é um bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele enlutado, aquele que está passando por uma dor profunda, por uma perda, e por isso está numa purgação, no sofrimento. Todos nós. Mas não pode ser uma bem-aventurança banalizada. Quem vai ser consolado? Aquele que ganha as condições desse consolo. Por isso, Allan Kardec vai intitular o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo como Bem-aventurados os aflitos. Esse deve ser o capítulo predileto de todos nós, porque aflitos somos nós. Quem não sofre alguma aflição? Mas aí está exatamente a razão de ser do título da palestra desta noite. Porque o espírito Lacordaire, aquele que foi monge católico e desencarnou nos anos 40, logo depois estava se comunicando, e no ano 1863, na cidade de Havre, Allan Kardec teve a possibilidade de receber essa comunicação por algum médium e a colocou no capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, a comunicação intitulada Bem e Mal Sofrer. E aí nós entendemos exatamente essa dinâmica, porque é no sofrimento que muita gente perde a compostura, que muita gente perde a elegância, perde a harmonia, perde o garbo e desanda. É uma concepção que o espírito Emmanuel vai colocar no livro Vinha de Luz, nesse mesmo livro que foi lido por Suene agora há pouco, Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 80, porque Emmanuel pergunta de forma corajosa: como sofres? E ele traz à baila uma passagem da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Como sofres? Sofrer, todos sofrem, mas alguns que sofrem com equilíbrio, alguns que sofrem até com alegria, porque a postura da aceitação, da resignação, é aquilo que mantém a alma sustentada, tranquila, enquanto que o sofrimento muitas vezes nos alcança, mas nos encontra desequipados. Daí porque esse volume assustador de suicídios desnecessários, porque é nesse mesmo capítulo 5º, que Allan Kardec vai colocar exatamente o suicídio e a loucura, mostrando que a doutrina espírita vai nos preparar para receber os grandes golpes da vida. Vamos sofrer, vamos ter reveses, no entanto, estaremos preparados, ou já estamos preparados, de modo que essa ação, que normalmente é justa, é necessária, ela é pedagógica, porque o sofrimento, como Allan Kardec lembra nesse mesmo capítulo 5º, ele tem causas, sejam causas anteriores ou causas na atual existência. Mas o sofrimento não é arbitrário, o sofrimento é justo. E quando não é justo, ele é abraçado por sacrifício. É claro que Lívia, a personagem Lívia lá em Há 2000 anos, é claro que outros personagens tão elevados, como lá em Renúncia, Alcione, não tem algo a resgatar, não tem problemas com a justiça de Deus, mas por sacrifício abraçam o sofrimento para poder fazer avançar um grupo de almas com os quais tem afinidade, por amor a algumas pessoas, por sacrifício. Então nem sempre quem sofre necessariamente está devendo a lei divina, mas essas pessoas, como aconteceu com os cristãos, elas se dispuseram
a sofrer, e sofrer de forma garbosa, elegante, porque, com certeza, o espetáculo dos circos romanos, numa perspectiva espiritual, ele ganha uma certa beleza. Como é que alguém marcha cantando para morrer logo mais? Para nós não faz sentido. Então, é exatamente isso, porque com certeza os espíritos vão dizer que Jesus, encerrando a sua missão momentaneamente no mundo físico, o seu nome poderia, a sua história, os seus ditos, seus feitos, seus silêncios, poderiam ser apagados, porque sempre houve uma conspiração dos anticristos, das almas que querem manter a terra no atraso. Então elas desejavam apagar a história de Jesus. Para que isso não acontecesse, o mundo espiritual fez uma convocação, e por cerca de 250 anos, um conjunto muito grande de almas, mais de 1 milhão de almas, reencarnou sucessivas vezes, sabendo que o desfecho daquela existência seria dolorosa, seria difícil, perseguição e morte na cruz, ou morte no circo máximo, ou em outras casas de espetáculo dos romanos. Então era um amor ao sofrimento e por sacrifício. Para termos uma ideia disso, leiamos a questão 726 de O Livro dos Espíritos. Porque aqui Allan Kardec está discutindo uma prática equivocada, muitas vezes sugeridas pelas religiões, que a pessoa sofra além do necessário, abraça um sofrimento que nem precisa, de algum modo, atravessar. Como se esse sofrimento fosse algo necessário para o crescimento, para a evolução da pessoa. Mas aqui os espíritos colocam a relação entre sofrimento e utilidade. O meu sofrimento, o seu sofrimento, o nosso sofrimento, ele precisa ser útil para mim e para os outros. Então, quando o codificador pergunta, visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, com uma elegância, digamos assim, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos criamos. Já existem os sofrimentos do mundo, e tem aqueles outros sofrimentos pelos nossos equívocos, depois se reverte em dificuldade para nós, porque a lei é pedagógica, a dor acontece como uma resposta a uma escolha errada que nós fizemos em algum momento, e os espíritos respondem ao codificador: os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem de outrem. Supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? Porque de preferência não trabalham pelo bem dos semelhantes. Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privação para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas pelo seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. Esta é a questão 726. Então, até nós precisamos perguntar se o nosso sofrimento, ele é um sofrimento egoísta, de alguém que está querendo ganhar o céu com um sofrimento até desnecessário. E aqui há uma crítica a certas seitas, a fanáticos, que a pessoa se flagela, se macera, aquela postura medieval. Muita gente se massacrou e até desencarnou antes da hora, achando que isso era agradável a Deus, quando na verdade era um projetinho assim: eu quero merecer o meu céuzinho e somente para mim. Então aquela pessoa, tendo saúde, tendo a possibilidade de ser útil à sua comunidade, ela se submetia a disciplinas rigorosíssimas em troco de nada, apenas para dar conta do seu egoísmo, do seu orgulho, de sentir-se melhor do que as outras. Até hoje, em determinadas partes do mundo, há esses exercícios diversos, mas são exercícios que não atendem ao princípio da utilidade. O meu sofrimento beneficia alguém. Essa era a lógica dos mártires. Até hoje, quando lemos essas páginas, quando assistimos aos filmes e quando percebemos a conduta dos mártires, isso nos motiva, isso nos entusiasma, isso nos impulsiona a amar intensamente a mensagem de Jesus. Então, um bom exemplo deles
tem uma utilidade para todos nós. Ninguém fica incólume, ninguém fica o mesmo depois que lê as páginas de Emmanuel, depois que lê Paulo Estevão, depois que lê há 2000 anos, porque quando vê a dinâmica, a disposição daquelas mulheres, daqueles homens, diz o que é de excepcional nessas criaturas, porque a mensagem de Jesus os inflama de tal modo e porque eu não tenho esse entusiasmo ainda. Então aquele bom exemplo tem uma utilidade para todos nós. Eles indelevelmente marcaram o nome de Jesus na história. Não fossem os mártires, provavelmente teria se dado o plano das trevas e a história do Cristo teria ficado circunscrita a Jerusalém, ali nas cercanias de algum modo da Palestina, e não atravessaria as fronteiras de Roma. No entanto, o projeto do mundo espiritual é o projeto vitorioso, porque o processo de evangelização das almas e o nosso processo de evangelização continua em marcha. Todos nós estamos avançando graças à mensagem que não morreu, e essa mensagem custou o suor e o sangue dos mártires. Então aí nós percebemos claramente esse conceito da utilidade. É exatamente o sofrimento que se converte numa caridade. Quantos pais, quantas mães, avós, pessoas voluntárias que tomam para si uma tarefa que não é nenhuma obrigação, elas não têm nenhum compromisso social, não há nenhuma lei que exija que ela tome para si, que ela abrace uma causa que não é obrigatória, mas a pessoa, atendendo o princípio da caridade, vai lá, solidária, e toma para si às vezes uma dor que não é sua, e divide a dor do outro, reproduzindo numa escala menor aquela bela cena do Calvário que foi exatamente Cirineu, o Cirineu do caminho. Até Jesus precisou do amparo, do suporte, da colaboração, da cooperação de um homem para continuar levando a sua própria dor à cruz. Se Jesus não dispensou o Cirineu, imaginemos nós. Daí porque qualquer um de nós pode perfeitamente dizer assim: ora, mas aquela é a cruz do outro. É a concepção muito engessada de karma dos orientais. É o karma dele, o que é que eu tenho a ver com isso? Ora, o princípio da caridade diz assim: ora, se alguém sofre, se eu posso aliviar esse sofrimento, pois bem, hei de fazer alguma coisa. Mas eu também sofro, mas à medida que eu me empenho no sofrimento, no alívio do sofrimento do outro, eu vou esquecendo do meu próprio sofrimento, eu vou sendo aliviado do meu também, porque os benfeitores estão comigo, sobretudo nessa tarefa. Portanto, é preciso que aquela mensagem de Lacordaire, lá do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem mal sofrer, seja bem entendida, porque ele vai nos dizer que a maneira de sofrer é determinante. Nós precisamos entender que as provações, as privações, as dificuldades, as grandes dores, os lutos, porque é nesse capítulo 5 também que Allan Kardec coloca a perda de pessoas queridas, que é o maior dos golpes para todos nós, porque o que nos envolve existencialmente são os laços afetivos com as criaturas que caminham conosco. Quando, pelo princípio da morte física, alguém nos deixa à margem, entre aspas, isso com certeza pode, de algum modo, nos impactar intensamente. Mas, nesse mesmo texto, se reconhecendo na perda de entes queridos uma provação, uma aflição, nós temos que ter a consolação do alto. Primeiro, a doutrina espírita nos dá de forma muito robusta a certeza, a convicção de que esses afetos queridos, esses corações a quem amamos e com os quais temos profundas vinculações, eles não estão perdidos ao léu no éter, absolutamente. Eles estão conosco, sofrendo conosco, nos acompanhando, se alegrando conosco, nos visitando e sendo visitados, e dentro do possível, se preparando para um grande reencontro. É extremamente consolador uma doutrina como essa. Por isso, a questão da perda de pessoas amadas entra nesse capítulo 5, como entra também o problema da melancolia, que hoje se chama depressão, o mal do século XXI. Estamos nos deprimindo quando nós temos à nossa disposição infinitos recursos de compreensão da dor, para aceitação da dor, e mais do que isso, de superação dessa mesma dor. Joana de Ângeles, na obra Plenitude, ela nos apresenta um estudo sistemático do sofrimento, porque ela se baseia nas chamadas 4 verdades nobres de Buda, que tem como eixo a questão do sofrimento.
É ponto pacífico para os budistas que todos nós sofremos, uma constatação que qualquer um de nós há de se confirmar. A diferença varia da natureza do sofrimento, mas todos nós sofremos. Então é preciso compreender o que é o sofrimento, analisar esse sofrimento, entender as origens desse sofrimento. Daí porque Joana vai escrever de forma muito corajosa, num texto bem recente, na obra Segue em Harmonia, psicografada por Divaldo Pereira Franco, o capítulo Ama a Tua Dor. Parece muito forte, porque nós temos milênios, muitos milênios na mente, por uma questão filosófica, de repudiarmos qualquer dor, qualquer sofrimento e apenas visualizarmos o prazer, a felicidade. Por isso, quando a dor chega, parece uma coisa não natural, porque são muitos milênios nessa perspectiva, nessa psicologia. Daí a rejeição à dor, daí a dificuldade de aceitar a dor que nos desafia, a dor que nos coloca em xeque. Então, ela coloca, ama a tua dor. Primeiro, observamos, elas usam o verbo amar e ela coloca tua dor. Muitas vezes, quando a dor nos chega, diz, essa dor não é minha, por isso eu estou a recusá-la. Se ela fosse minha, até que eu a assumiria, mas a dor, eu tenho certeza que os deuses, usando uma mentalidade mitológica, os deuses erraram, os deuses são caprichosos, porque assim nós aprendemos com os gregos. Os deuses são invejosos. Então, quando os mortais estavam vivendo uma quadra de felicidade, o que acontecia? Os deuses, ora, vocês são mortais, eles não podem ser felizes o tempo inteiro, vamos quebrar isso. Então os deuses mandavam o que chamavam de nêmesis, uma punição, um sofrimento, uma tragédia, enfim, qualquer coisa que trazia uma grande dor para o indivíduo. E quando o indivíduo estava sofrendo, ele dizia, não fui eu. Isso é uma vontade dos deuses. Eu apenas sou uma marionete, eu apenas fico aqui neste mundo, mas a dor não é minha. No entanto, a perspectiva espírita, nós vamos aprender, a dor é minha, porque Allan Kardec nos ensina, lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, causas anteriores às aflições e causas atuais das aflições. Nós perceberemos, se formos muito justos, muito honestos conosco mesmo, que já nesta vida, por força de ações menos maduras, alguns anos atrás, por escolhas precipitadas, nós terminando, de algum modo, fazendo opções que depois se reverteram em processos de dificuldade e de sofrimento. É uma questão de honestidade para consigo mesmo. Ninguém pode terceirizar, essa dor não é minha. Arbitrariamente eu estou sofrendo sem merecer. E quando os espíritos vão dizer, quando o indivíduo não pratica nessa existência alguma ação que justifique passar por aquela dor, com certeza se deu em outra vida. Daí porque, quando nós tiramos a chave da reencarnação, fica muito difícil aceitar que a nossa dor, que o nosso sofrimento é justo. Mas o sofrimento também não é uma mera atitude perversa de Deus ou dos deuses. Não é isso, não é esse o entendimento espírita. Não é sadismo de Deus. Não, o sofrimento é apenas um instrumento didático, pedagógico, é a dor nos chamando a atenção para que a gente faça escolhas cada vez mais sábias, mais equilibradas, mais sensatas, de modo que cada um de nós e todos aqui podemos visualizar que nas nossas próximas vidas, por força do juízo que estamos adquirindo agora, ou já adquirimos, com certeza teremos vidas cada vez mais calmas, mais equilibradas, porque não teremos que fazer marcha ré, acerto de contas, ajustes, na medida que as nossas escolhas já são equilibradas agora. Portanto, escolhas equilibradas estão de acordo com a lei de Deus. Logo, se a lei não é ferida, ela não precisa mostrar uma reação para nos chamar a atenção. É um princípio simples. Todos nós podemos ter essa disposição esperançosa. As nossas próximas vidas serão vidas muito felizes. Exatamente porque a pessoa até diz assim, olha, eu não matei ninguém nessa, não começa a fazer um alinhamento, né, uma lista de que não cometeu nenhuma maldade, né? Eu não sou nenhum Hitler, tá, aquela coisa toda, e a pessoa vai dizendo, olha, com base nesse meu currículo, eu espero, né, a não ser que haja uma duplicata, digamos assim, de uma vida ainda que não foi bem paga, né, e que a pessoa precisa resgatar, porque às vezes o mundo espiritual faz isso. Nós cometemos uma grande bobagem, mas não temos estrutura para lidar com
as próprias consequências do nosso ato. Então o mundo espiritual espera que a gente amadureça. Quando nós estamos prontos para entender a dor e para amar a própria dor, para ter essa elegância, para não perder o equilíbrio, aí os espíritos vêm, com licença, lembra daquela atrapalhada lá no passado, há 2.000 anos, há 1.500 anos, pois bem, agora que você está pronto, você está pronta, você aceitaria sofrer o impacto do sofrimento que impôs aos outros? Quem não leu, por exemplo, o capítulo Tragédia no Circo, da obra Cartas e Crônicas do Irmão X, psicografada por Chico Xavier? Ora, a tragédia no circo se reporta a um acidente, a um sinistro que se deu no circo em Niterói, no ano 61, lá no Rio de Janeiro. O circo pegou fogo e, para complicar a situação, as pessoas ficaram desesperadas e os animais pisotearam muita gente, elefantes, cavalos, e as pessoas se pisotearam umas às outras, de modo que mais de 1.000 pessoas morreram na tragédia do circo de Niterói. Mas o que os jornais não contam, a doutrina espírita tem uma visão mais profunda, mais larga, e nessa obra, Cartas e Crônicas, o espírito Irmão X vai nos dizer que houve em Roma, ali no 1º século, um certo general que conquistou muitas posses, muitas comunidades para o império. E quando esse homem voltava triunfante para a capital do império, ele foi homenageado com galardia, e alguém pensou de forma sinistra, perversa: ora, por que não homenagearmos o general e os seus comandados com cristãos às feras? Porque era o espetáculo do momento. Era uma coisa comum. Imagina a nossa evolução. Alguém diz assim: olha, nesse sábado não vou para a ceia não, eu vou ali para o Amigão, que vai ter um bocado de cristão lançado às feras, né? Vai ser assim, vão morrer uns 20, uns 50, criança, menino, né? Menina, mulher, homem, velho. Já pensou? A gente ia, voltava para casa assim: foi tão bom hoje, olha, morri. Quando eu vi aquela pessoa sendo estraçalhada, a gente tinha, olha a baixa sensibilidade. Hoje isso perturba qualquer um, né? Ninguém consegue assistir nem mais luta livre, a pessoa está tão sensível. Não, agora só assiste, né, aqueles filmes mais leves, com paisagens suaves. Mas é exatamente isso. Então as pessoas combinaram: vamos homenagear o general e vamos levar um espetáculo. Até que alguém disse: mas a gente podia requintar o espetáculo um pouco mais. E se ao invés de simplesmente lançarmos os cristãos às feras, porque era uma prática comum, colocava os cristãos em calabouços, lá nas prisões, e eles ficavam com muita fome, com dificuldades, e ao mesmo tempo, no outro ambiente, eles traziam os leões da Numídia, os tigres, aqueles animais ferozes, e deixavam os animais com muita fome. Em determinado momento, eles faziam cruzamentos, soltavam os cristãos na arena e depois soltavam os leões. Não precisa contar o resto, está nas obras de Emmanuel. Embora Emmanuel, com muita classe, com muita elegância, descreva coisas sem ser essa coisa hollywoodiana de mostrar, né, muito extrato de tomate. Mas a questão é essa: ali estava a situação, e então alguém disse: poderíamos fazer melhor, o general merece mais emoção. Nós vamos colocar os cristãos e, mais do que isso, nós vamos tocar fogo, e no desespero os animais vão ter que pisotear as pessoas. Então vai ser um espetáculo tipo Nero, com fogo, né? Acho que Nero reencarnou como bombeiro para dar conta daquelas histórias todas de fogo em Roma, né? Mas enfim, então vamos colocar fogo nos animais, e eles desesperados vão pisotear as pessoas, e vai ser aquela cena misturada, gente sendo, né, trucidada com fogo, pisoteada, exatamente assim. Aí o espírito Irmão X vai dizer que o mundo espiritual deixou aquele grupo de almas comprometidas com esse espetáculo por praticamente 18 séculos. Quando eles estavam prontos, reencarnaram no Brasil, estavam em Niterói naquele dia do circo, naquele dia fatídico. Então, os que foram ao circo fazer aquela perversidade contra os cristãos, agora maduros, sensíveis, voltaram ao circo de Niterói e sentiram na própria pele o que impuseram aos outros, porque é da lei. Nós aprendemos com o céu e o inferno, com o livro dos Espíritos, que o processo de equilíbrio da lei implica arrependimento, expiação e reparação. Quando nós passamos pela dor que impusemos ao outro, nós temos um crescimento muito grande. Então essa é uma aceitação do sofrimento.
É possível que alguém tivesse se revoltado, mas por que meu filho foi para o circo e morreu daquela forma? Porque minha filha, o próprio Raul Teixeira, eram desenvolvidos nesse processo, mas por força da sua ação no bem nos últimos séculos, ele, embora tivesse muito motivado para ir ao circo, naquele dia a sua mãe o proibiu, e foi a sua salvação na atual existência, mesmo porque ele foi acertar as contas com essa memória infeliz de Roma, trabalhando no bem. Todos nós somos beneficiados pelas suas obras, como Leonardo Machado, na última quinta-feira, falou para nós aqui, e lembrávamos que na nossa livraria, só de Raul, temos 27 livros, dos quase 50 que ele psicografou. Então, retomando Joana de Ângeles, quando ela vai falar em plenitude sobre o sofrimento, ela fala também da cessação do sofrimento, dos caminhos de cessação do sofrimento, ou de libertação do sofrimento, porque a doutrina espírita não é uma doutrina masoquista. Eu tenho que sofrer. Não. Se é possível aliviar o sofrimento, se é possível superar o sofrimento, se é possível evitar o sofrimento, que o façamos. Se alguém está com um problema cardíaco, procure o cardiologista. Já existe a cardiologia. A pessoa, não, eu tenho que sofrer. Isso é uma mentalidade medieval. A pessoa vai passar por um tratamento do coração e, melhor de saúde, vai poder ser benéfica, vai ajudar muita gente, vai poder trabalhar, vai poder ser útil. Faz sentido, muito mais sentido. Então, mas às vezes uma demanda de sofrimento que não há médico, que não há possibilidade. Nós podemos ter um amigo para dividir, nós podemos ter um profissional que nos alivie, mas há uma cota de sofrimento que é pessoal, é nossa, que tem que ser vivida, e na perspectiva lembrada por Joana de Ângeles, precisa ser abraçada, precisa ser amada. Quando nós amamos a nossa própria dor, efetivamente ela perde a sua força. Isso nos lembra Pietro Baldi, que a dor elimina a própria dor. Ele escreve isso na sua grande obra, A Grande Síntese. É lei da vida. Quando o indivíduo cria energia para repudiar a dor, para rejeitar a dor, aí é que ela fica forte, aí é que ela vem intensa e desequilibra a pessoa, e o indivíduo perde o jogo de cintura, perde o manejo e perde a elegância, porque a pessoa vai sofrer de uma forma muito inadequada. Então, amar a própria dor pressupõe essa aceitação. As pessoas admiram, por exemplo, Chico Xavier, e deve ser admirado mesmo, porque é um herói da fé. No entanto, houve um período que Chico Xavier, segundo os seus biógrafos, ele chegava a consumir 28 medicamentos diferentes. Ele brincava, dizia assim, olha, ele sofria, dentre outras doenças, além do problema maior do olho, ele sofria de angina. Angina pectoris, aquela coisa difícil que dá uma dor no peito. Quem sofre angina diz que é uma coisa difícil de descrever, Só sabe quem sofre angina. Então, ele tomava a medicação bem direitinho, e alguém disse, mas Chico, você é muito rigoroso com a sua medicação. Ele disse, meu filho, eu sou casado com uma esposa muito exigente, Dona Angina, e quando eu não dou a medicação dela, ela me aperta o peito e ela diz que está presente. Então, essa esposa, não é esquecida em momento algum. Ele levava no humor a própria dor, porque amava, ele aceitava a própria dor. Quando ele era muito jovem ainda, alguém apareceu em Pedro Leopoldo com uma história engraçada, embora verdadeira. Disse, Chico, todos já sabiam que ele tinha aquele problema no olho, que às vezes chegava até a sangrar. Chico, olha, tem um homem ali, o pessoal descobriu, que é um rezador de primeira. Ele reza a parte doente do seu corpo e você fica curado na hora. Agora tem que dar 2 tostões para ele, 2 dinheiros lá para ele, 2 dinheiros, não sei qual era o dia da época, acho que era tostões, E Chico dizia assim, o cara, Chico, veja bem, você tem esse problema no olho, seria tão bom se você colocasse seu olho no toco desse homem, e ele rezasse em torno do toco, e você pagava lá a quantia, e você voltaria bom para sempre, Chico. Aí Chico pensou, Emmanuel o sensibilizou, aí ele disse assim, diga ao homem do toco que eu não vou poder fazer parte dessa cura, eu já estou acostumado com esse olho sofrido, vai lá que ele me cure do olho, e vai estourar o meu problema, o meu desconforto, o meu magnetismo desequilibrado, em outra parte do corpo, eu já vou demorar um tempo para me acostumar com a nova doença, diga ao homem do toco que eu vou ficar com o meu olho doente, e ficou até a sua desencarnação.
porque ele sabia, claramente da razão de ser do seu sofrimento. Ainda lembrando há 2000 anos, como a minha noiva Elizabeth gosta muito ali de Lívia e o próprio Públio Lentulus, nós podemos perfeitamente recordar um detalhe interessante. O senador Públio Lentulus, ele na invasão dos romanos em Jerusalém, nos anos 70, o general Tito, aquele cerco que durou muito tempo, quando ele chega no templo de Jerusalém, ele tem os seus olhos perfurados pelo próprio filho, sem ele saber. Mas no primeiro capítulo desse romance, nós temos a chave para saber por que ele ficou cego. E por que ele ficou cego, exatamente ali no ano 70, ele desencarna no ano 79, fica 9 anos cego com a sua filha Flávia, e ele vai morrer, em Pompeia. Mas ele passa 9 anos cegos. No começo do livro ele disse que ele lembrava claramente que teve um sonho, que ele foi o próprio bisavô, Públio Lentulus Sura, que tinha participado da revolta de Catilina, e naquela revolta, ele abusando da autoridade, ele cegou a muitos inimigos. Então aquela cegueira era resultado daquela cegueira que ele impôs, naturalmente com a misericórdia da lei, porque pela lei, ou pela justiça comum, pela justiça humana, com certeza ele deveria nascer cego, ou ficar cego muito cedo, mas ele só ficou cego no ano 70. Só ficou 9 anos cego. Quem não lembra, por exemplo, do drama de Camilo Castelo Branco? Camilo Castelo Branco, que é o autor de Memórias de um Suicida. Lá ele assina como Camilo Cândido Botelho. E Camilo Castelo Branco, nós bem sabemos, ele se suicidou, porque, embora sendo um autor proeminente das letras portuguesas, o autor de Amor de Salvação, Amor de Perdição, esses clássicos da literatura lusitana, Camilo Castelo Branco, ele passou a ter 2 problemas, uma grande amargura, uma rejeição afetiva, e somado a isso, ele já é uma figura importante nas letras em Portugal e no mundo, ele começou a ficar cego, e aquilo lhe doeu muito. Não obstante o desamor, a falta de um afeto, de uma mulher querida ao seu lado, ainda por cima, para um homem de letras, um homem que escrevia ainda a pena, ficar cego é a aprovação máxima. Então ele repudiava, ele rejeitava, ele odiava aquela dor, e tamanha foi a sua tormenta mental, que num desses dias ele deu um tiro contra o próprio crânio e se mata. Daí porque ele vai capitanear essa obra Memórias de um Suicida, que são 5 casos de suicídio contando com o dele. E só no mundo espiritual ele passa a conhecer a matriz daquela cegueira que ele teve como escritor português, e já no final da vida praticamente, porque ele era apaixonado por uma certa moça, me parece que a prima dele, e a moça era comprometida com um militar, um jovem da sua idade, uma noiva do moço, mas ele desejava possuir aquela mulher, porque ele era uma figura nobre, era um castelão, ele tinha poder. Então ele sequestra a moça e exige que ela o ame, que ela enfim renuncie o seu noivado, e ela não aceita, diz que amava seu noivo e não poderia fazer aquilo. Então ele pede que ela faça serviços sexuais, lhe sirva de algum modo, e ela não aceita. Então ele, como um homem poderoso, ele sequestra o próprio noivo dela e condiciona: só liberarei seu noivo se você me servir. Ela se submete para poder ter o noivo de volta. É um drama. E ele vai cumprir sua palavra, vai devolver o noivo depois de abusar da própria prima. No entanto, por perversidade e desnecessariamente, ele cega o rapaz, ele entrega o noivo de volta para a mulher, mas com os olhos cegos. É muita perversidade. 200 anos depois, é o mesmo Camilo Castelo Branco que agora está diante da provação da cegueira, mas ele não tinha o equilíbrio evangélico. A cegueira chegou, mas ele não construiu reservas de amor para abraçar e amar a própria dor, como sugere Joana de Ângeles. E não obstante ser uma pessoa elegante, própria em Portugal, ele não teve a elegância moral, a compostura, o garbo, para manter-se equilibrado diante daquela dor. Por isso, todos nós
possamos meditar sempre nos infinitos recursos que a espiritualidade nos coloca para cada vez mais aproveitarmos os tempos mais tranquilos, porque não sabemos quando o inverno moral há de se estabelecer. Estamos passando por uma grande transição planetária e todos os dias recursos mil são chegados aos nossos olhos, ao nosso coração, as páginas, as palestras, as possibilidades diversas, as possibilidades de agir no bem comum, de saber sofrer, porque quando nós sofremos e sofremos resignadamente, com equilíbrio, as pessoas até sabem do nosso sofrimento pelo nosso silêncio e admiram aquela postura, aquela atitude. Olha, aquela pessoa, ela sofre muito, mas mal geme. Nós não sabemos a intensidade da dor que lateja até mesmo na sua musculatura e nos seus nervos. A pessoa começa, enfim, a entender que a sua dor, ela pode, de algum modo, ter uma exibição no bom sentido, ter uma projeção e se tornar uma referência para outros corações, porque todos nós sofremos. Portanto, lembremos o apóstolo Pedro, como nós citávamos lá no capítulo 80 de Vinha de Luz, quando Emmanuel vai dizer: como sofres? E Pedro dizia: mas se padeces como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus. Se padece como um cristão. Porque nós cristãos temos todas as possibilidades, todos os equipamentos para poder, uma vez a dor justa, necessária, nos chegando, a gente poder abraçá-la e efetivamente caminhar com ela, com equilíbrio, com elegância, de modo que todos entenderão que ali estamos num pas de deux, digamos assim, com a própria dor, bailando em paz e de algum modo transformando essa mesma dor numa grande companheira de evolução, porque depois, passado o sofrimento, nós entenderemos o seu significado e agradeceremos o próprio sofrimento. A dor foi nossa grande amiga, não fosse ela, nós teríamos marcado passo, nós teríamos nos atrasado, mas graças ao aguilhão da dor, graças ao sofrimento, cada um de nós fazendo esse exercício e passando em retrospectiva a própria vida, há de constatar: aquele sofrimento me fez crescer muito, aquela outra dificuldade me fez avançar, me tornou mais maduro. Portanto, a dor é essa grande amiga espiritual, ainda necessária, nossa companheira, e por isso ela merece ser amada. Portanto, que possamos elegantemente amar a dor que nos chega, essa dor tão necessária para o nosso crescimento. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.